Diariamente vêm à tona situações de racismo, palavras e ações que ofendem e machucam muito as vítimas. Apesar de mais da metade dos habitantes do país ser negra, 54% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são os brancos que ocupam as maiores parcelas nos índices econômicos e sociais. Vamos entender quais são os preconceitos e o que deve ser alterado com o Delton Felipe, ele que é diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Delton, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Delton, eu queria que você começasse explicando para a gente qual é o trabalho aí desenvolvido pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, a Associação Brasileira de Pesquisadores, a ABPN, como a gente chama carinhosamente, ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, né? Ela foi fundada ali pelo dos anos 2000 e o objetivo dela era reunir pesquisadores e pesquisadoras, todos aqueles que produzem conhecimento e informação sobre a população negra. Isso se dá porque acreditamos que boa parte do racismo vivenciado pela população negra tem a ver com o fato de não termos informação sobre essa população e sua ancestralidade africana. Então, a associação ela se organiza a partir dessa ideia e reúne desde professores universitários a mestres de conhecimentos populares, como mestre de capoeira, mestre de samba. É todo esse agrupamento de pessoas que se organiza para produzir, organizar e divulgar conhecimento sobre a população negra. Qualquer pessoa, então, que queira contribuir, tem espaço ali na associação, então, Delton? Isso, a associação ela é aberta, né? Ela traz como base o protagonismo da população negra, no entanto, ela é aberta para pesquisadores e pesquisadoras que tenham na sua base uma discussão ou que tenha a intenção de colaborar com um país que a gente não tenha mais a existência do racismo e do preconceito racial que afeta tanto a população negra no Brasil como os povos indígenas. Tá certo, Delton. Muito interessante esse trabalho. Eu até então não conhecia, mas o foco é sempre combater a discriminação, combater o racismo por meio da informação, não é isso? Isso, a informação, com certeza, a produção de conhecimento e de informação é importante, mas a gente deve sempre lembrar que essa produção, ela vem também sendo articulada com outras ações, né? É fundamental que a gente faça, por exemplo, incidência política junto ao Congresso Nacional, junto a diversas organizações para que a gente tenha cumprimento, por exemplo, de algumas leis. No Brasil, nós temos, desde 2003, uma lei que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, né? Ela já fez aí 18 anos e muitas das escolas, elas ainda não sabem como efetivar ou não se atenta a essa efetivação durante o seu calendário escolar no ano todo, né? Muitas vezes reduzem essa lei ou reduzem o seu ensino ao 20 de novembro. E aí, junto com os diversos movimentos negros que tem no Brasil, a associação, para além dos seus associados, somos mais de 4 mil associados pelo Brasil todo, para além de fornecermos formação, informação, treinamento para professores, e não somente para professores, para vários outros tipos de organização, né? A gente também tem cobrado que as leis sejam cumpridas, né? Essa é uma delas, a 10.639. Nós também temos a 12.711, que ficou conhecido como Lei de Cotas, né? Que é uma lei de cotas para a educação pública, e dentro dela tem um fator racial. Então, para que ela se cumpra, para que as vagas destinadas, reservadas para a população negra, realmente
seja ocupado pelas pessoas negras. Nós tivemos vários casos de fraudes aí. Nós também temos a Lei 12.990, que fala da importância das cotas raciais no serviço público. Temos algumas leis que falam sobre a importância de um programa de saúde para a população negra. Leis essa que, se a gente não fizer um processo de vigilância, acompanhamento, né, principalmente junto ao poder público, muitas vezes ela não é cumprida ou não é considerada na organização do planejamento do poder público, e também muitas vezes não se prevê orçamento para a efetivação dessas leis. É fundamental lembrar, como diz minha amiga Roseli Faria, né, que combate ao racismo também se faz a partir do orçamento público. Lembrando que a gente não só cobra do poder público, mas também cobramos da iniciativa privada, que também entre nessa luta, né? É fundamental que as empresas também se atentem ao racismo no Brasil e como ele afeta a população negra, e como muitas vezes não temos a população negra em cargos de comando nessas empresas. Certo. Você citou a questão da educação. Acredito que esse seja um ponto muito importante, né? Nosso país, como eu disse no início da nossa conversa, é composto pela maior parte da população, a maior parte da população é negra, né, na verdade. Por que a gente ainda é considerado um país tão preconceituoso, um país tão racista? Eu acho que virou até clichê, né? Mas isso tem muito a ver com aquilo que a gente vem discutindo muito na mídia, que é chamado racismo estrutural. Né? O nosso país ele foi formado a partir da ideia de que os europeus e os seus descendentes eles são superiores, enquanto a população negra chegou aqui em situação de escravização, ou seja, foram homens e mulheres escravizados, né? Você tem os povos indígenas ou povos originários na ideia do colonizado, e essa ideia do europeu e dos seus descendentes como superiores, como aquele que veio colonizar. Apesar da gente ter terminado a escravidão, né? A escravidão em 1888, não estarmos mais num período nem colonial nem imperial, temos entrado numa ideia de república, de democracia, todos somos cidadãos, ficaram as marcas. E essas marcas ainda estão no cotidiano das pessoas e desenvolveram sentimentos, desenvolveram uma mentalidade essa que muitas pessoas, muitas vezes intencionalmente ou não intencionalmente, acha que são superiores a outras pessoas por causa da cor da sua pele, formato do cabelo, entre outras características de aparência que distinguem o que é ser negro e o que é ser branco no Brasil. Certo. Essa semana, uma atendente de um supermercado aqui em Goiânia, ela foi agredida verbalmente por um homem que falou que não queria ser atendido por uma preta. Ele usou essa expressão. A gente está no século XXI. É um retrocesso, então, né? A gente ver episódios como esses e mais. O que a gente tem que fazer, o que toda a sociedade deve fazer, não só a população negra, para evitar que episódios assim aconteçam? Então, eu tenho uma visão que é assim, seria um retrocesso se a gente não tivesse vivenciando isso o tempo todo. Isso, o fato das pessoas negras, e aí negras, aqui vou usar a terminologia do IBGE, são pretas e pardas, né? Se as pessoas negras não fossem ofendidas cotidianamente no Brasil, nunca se mudou esse cenário. As pessoas negras, elas são ofendidas, elas são impedidas de estar em algum espaço. Esse é um dos fatos que você relatou, mas se a gente fizer um mapeamento na mídia no último ano, por exemplo, você vai ver inúmeros casos, e aí a gente pode voltar 10, 20, 50, 100 anos atrás, que nós vamos ter constantemente as pessoas negras sendo ofendidas, impedidas, inclusive pessoas entendendo que essas pessoas negras não podem estar exercendo o seu trabalho, lembrando que isso é um direito fundamental, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à vida, tudo dentro dos direitos fundamentais, mas quando se trata de efetivação para as pessoas negras, isso, de certa forma, não se faz na prática.
Sendo assim, eu diria primeiro que não é um retrocesso, porque sempre houve essa situação, o racismo é algo constante na vida das pessoas negras. Qual é o fenômeno que nós temos hoje? Nós temos, de certa forma, as pessoas negras, né, e parte das pessoas brancas, que é aquilo que a gente chama de branquitude crítica, elas não estão mais aceitando esses atos. Hoje nós temos também cada vez mais a população munida de mídia, de celulares que gravam essas situações. Então, o que a gente tem? A gente tem uma maior publicização desses fatos. Eles nunca deixaram de acontecer, eles sempre aconteceram, mas hoje nós temos um grupo mais educado para denunciar e não se calar diante desses atos de racismo e essas práticas de racismo. Também temos que lembrar que nós temos um judiciário respondendo mais às denúncias de racismo. Tanto é que nós tivemos, a semana passada, o crime de injúria racial sendo elevado à categoria de racismo também. Então, assim, me parece que cada vez mais o Brasil e parte significativa da população, sendo ela negra ou não negra, não tem mais aceitado ou coadunado com uma postura racista como essa que você relatou aí na sua fala. Certo. Então, isso que você falou, acho que é importante a gente destacar, é uma luta que deve ser lutada por todos nós, né, Delton? Não precisa ser negro para não concordar e para ser antirracista. A gente até tem escutado e tem se tornado um clichê, mais uma vez a gente entrando nessa questão, né, das pessoas que sempre falam, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E isso serve para todas as pessoas, não somente para as pessoas negras, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, eu sempre brinco, dois elementos que é fundamental chamar a atenção aí. Primeiro, eu sempre brinco que o racismo não foi uma invenção da população negra. Né? Foi uma invenção, foi uma construção de poder político para o processo de dominação, colonização, escravização que envolveu pessoas não negras também. Então, as pessoas não negras, lidas com pessoas brancas no Brasil, elas têm o compromisso ético e moral de combater o racismo. Uma outra questão fundamental é que virou-se um clichê usar o termo antirracismo, mas a gente tem que entender que para ser antirracista é preciso que as pessoas compreenda e entenda como o racismo funciona no Brasil, como eles incidem sobre os corpos das pessoas negras, como eles incidem sobre os corpos dos povos indígenas, quais são seus efeitos, né? Aquilo que a gente chama, nós temos o racismo estrutural, mas temos o racismo institucional, quando nós não temos escolas e outras organizações combateram o racismo, temos o racismo intrapessoal, né? Aquele racismo que perpassa a partir das relações pessoais, e temos o racismo interpessoal, que as pessoas internalizar a ideia de que são superiores ou inferiores por causa das suas características de aparência. No caso aqui, a gente está falando de cor de pele, tipo de cabelo, entre outras questões, né? Então, é fundamental a gente lembrar, não ser racista, ser antirracista implica entender como o racismo funciona no Brasil, qual é o impacto dele sobre a vida da população negra e dos povos indígenas, né? E não só isso, como eu posso utilizar do lugar que eu tô, né? Como eu posso utilizar do espaço que eu tô para combater o racismo. Por exemplo, pautar essa discussão num programa como esse é uma postura extremamente importante para o combate ao racismo. Afinal de contas, e esse é o intuito da ABPN, as pessoas por muito tempo, elas negaram a existência do racismo no Brasil, né? Elas negaram que as pessoas, infelizmente, elas são tratadas de formas diferentes, de acordo com as suas características de aparência, aqui mais especificamente aquilo que determina ou se pensa o que é negro e o que é ser branco no Brasil. Certo, a gente teve uma alteração nas leis do nosso país recentemente, você já começou a falar sobre isso, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Essa mudança, ela foi positiva? Como você consegue avaliar essa alteração que foi feita recentemente? Eu acho que primeiro, para a gente pensar essa avaliação, a gente tem que voltar literalmente à nossa Carta Magna, que é a Constituição aí de 1988, né? Esse documento, ele estabelece o racismo como um crime inafiançável, né? Então ele reconhece a existência do racismo como algo que tem afetado a Constituição brasileira e tem afetado a população como um todo, e a partir desse reconhecimento da Constituição, foram elaboradas uma série de leis
leis, né? E essas leis, elas muitas vezes estão em campos específicos. Por exemplo, nós tivemos leis voltadas especificamente para a educação, quando diz que a educação, na sua formação, tem que discutir a formação brasileira a partir dos 3 povos formadores, ou seja, população europeia, povos indígenas e povos africanos. Mas nós, a partir dos anos 2000, nós avançamos muito. Avançar esse que a gente precisa aqui reputar esse avanço, essa luta ao movimento negro brasileiro, né, que tem denunciado o racismo e como ele tem impactado a vida das pessoas negras. E nisso nós tivemos aí, em 2003, a Lei 10.639, que fala de ensino de história e cultura afro-brasileira. Ali por volta de 2007, 2008, nós tivemos uma lei também que fala da necessidade de criar um programa pensando a saúde da população negra. E aqui cabe dizer, gente, que a população negra tem alguns, por exemplo, a população negra é a que mais sofre de pressão alta no Brasil, né? E, consequentemente, mais vem a óbito. Nós temos algumas especificidades como glaucoma, nós temos algumas especificidades voltadas à população negra e, a maioria das vezes, os cursos de medicina, e eu, como um professor universitário, alguém que tem trabalhado muito com essa, sei como essa discussão não é feita nos cursos de medicina, nos cursos de saúde, né? Nós tivemos a Lei 12.711, que fala da importância de inserção, de inclusão da população negra nos cursos universitários. Nós precisamos de uma quantidade maior de médicos negros, de advogados negros, de engenheiros negros. As crianças negras, elas precisam olhar para as diversas profissões e se sentir representadas e saber que elas podem chegar àquele lugar. Sem dizer que quando nós temos o maior número de pessoas negras na universidade, nós temos uma produção de conhecimento mais diversificado. Uma produção de conhecimento mais diversificado, ela se torna um pouco mais real. Toda a população, ela se sente representada por essa universidade e passa a, inclusive, defender a universidade como um espaço que deve ser público, gratuito, de qualidade e para todos, e diverso, né? Nós tivemos aí a discussão, a Lei 12.990, que fala sobre a necessidade de uma maior presença de pessoas negras no mercado, como você diz no início da sua fala, no mercado de trabalho. A 12.990, ela se refere ao serviço público na sua esfera, na esfera federal. No entanto, isso se desdobrou a vários estados que adotaram isso, e nós temos um fenômeno muito interessante. Várias empresas cada vez mais preocupadas com a diversidade do seu corpo de trabalho, dos seus trabalhadores. E eu sempre digo, né, se as pessoas não querem adotar cotas ou adotar estratégias de inclusão da população negra, dos povos indígenas ou de outros grupos nas suas empresas por uma questão de ética, moral, justeza social, adote isso por uma questão de lucro, né? Nós temos diversas pesquisas que demonstram que as empresas que têm diversidade, elas têm, de certa forma, conseguido atingir um maior número de pessoas. E atingir um maior número de pessoas, ela tem conseguido também ter um maior lucro. Então, a diversidade também é lucrativa, apesar de eu achar que esse não deve ser o motivo principal. Mas é fundamental chamar a atenção, muitas vezes, dos nossos empresários e todos aqueles que estão no cargo de gestão para esse fator. Com certeza. A gente está no mês de novembro, que é o mês ali de conscientização, né? A gente fala sobre as questões a respeito da consciência negra, combate ao racismo. Tivemos o Dia da Consciência Negra, mas é um assunto que a gente tem que destacar ao longo de todo o ano, né, Delton? Porque as pessoas, eu vejo muito isso, elas se mobilizam muito quando acontece um episódio de racismo que ganha uma repercussão muito grande, mas depois parece que essa revolta adormece. Acho que a gente tem que ter esse pensamento e tem que ter essa vontade de combater o racismo durante todo o ano, né? Não só nessa época, não só no mês de novembro e também não só quando alguém sofre ou quando alguém chega a morrer por causa de um ato racista. Com certeza, com certeza. A gente tem que lembrar, né, que o racismo ele deve ser combatido todos os dias e em todos os momentos. Ele deve ser combatido como quando você presencia uma piada racista, ele deve ser combatido quando você percebe que na sua empresa você tem, às vezes, aí 100 funcionários, 80 funcionários e não tem pessoas negras, e quando tem pessoas negras, elas estão em espaços, por exemplo, de limpeza, não estão em espaços de comando, ou mesmo não estão em espaços de destaque.
né? Então o racismo ele deve sim ser combatido durante o ano todo. As pessoas precisam lembrar que o 20 de novembro é uma data política que faz menção a Zumbi dos Palmares, né? E a fazer menção a Zumbi dos Palmares, lembrando que o 20 de novembro ele foi pensado por Oliveira Silveira em 1971, é um poeta gaúcho, e a partir de 2003 começou a entrar no calendário brasileiro como uma discussão que deve ser feita nas escolas, e essa discussão ela parte do quê? A gente precisa reconhecer como o racismo ele formou a sociedade brasileira e como ele está entranhada na nossa mentalidade, nas nossas posturas e nas nossas práticas, inclusive na nossa linguagem, né? As pessoas também precisam muitas vezes pensar que a linguagem que ela usa, como a coisa tá preta, entre outras expressões, elas têm uma sustentação racista. Então, o 20 de novembro, ele se trata de uma data que ele não é um fim em si, mas é uma data que a gente literalmente junta aquela força que ainda tem nos nossos corpos para intensificar a discussão. E aí você tem razão quando você diz, olha, por favor, instituições públicas ou privadas, não lembrem que existe só pessoas negras no 20 de novembro. Né? Lembre que existem pessoas negras o ano todo e essas pessoas elas precisam de emprego, elas precisam de representatividade, elas precisam que as suas questões sejam pautadas, elas precisam que o racismo que afeta elas sejam combatidas o tempo todo. Não dá para combater o racismo somente quando ele acontece e quando ele fere as pessoas, quando ele causa uma grande comoção social. Infelizmente, a gente precisa reconhecer que o racismo ele é uma constante na vida dos brasileiros, ele perpassa o nosso dia a dia, então a gente precisa construir tanto políticas de reparação, que é tentar entender por que o racismo está acontecendo e como ele afeta o fato das pessoas não ocuparem diversos lugares. Por exemplo, nós temos hoje uma presença, eu enquanto professor universitário sei como é baixa a presença de professores e professoras negros e negras nas universidades do Brasil, né? Entre outras, a gente pode olhar para o nosso Congresso Nacional, também temos uma presença baixíssima de congressistas negros, por nosso judiciário, nós temos uma baixíssima, hoje o nosso STF é composto de 11 pessoas, nenhuma negra, então isso demonstra que a gente precisa construir formas de reparar, e para além disso, é preciso valorizar, é preciso conhecer, por exemplo, se perguntar quantos autores negros você conhece, você sabia que Machado de Assis era negro, você conhece Maria Carolina de Jesus, quando você conhece literalmente quantos autores, quantas pessoas negras, o seu círculo de amizade tem pessoas negras e como elas são tratadas. E por favor, não caia numa armadilha muito comum. Mas eu tenho um amigo negro que ele não liga para as piadinhas racistas. Infelizmente, um dos elementos do racismo, o racismo é um crime perfeito no Brasil. Por quê? Porque ele ensina que as pessoas negras precisam aprender a rir quando acontece um ato de racismo, uma piadinha racista, para não passar por uma pessoa chata, né? Então nós precisamos nos mobilizar cotidianamente, lembrar que 20 de novembro somente é uma data para literalmente destacar isso, mas esse é um esforço contínuo, esse é um esforço que deve ser feito por todos nós, e quando eu digo todos nós, também não deixar essa luta, o combate ao racismo somente para a população negra e para os povos indígenas, porque isso cansa, né? E se todos nós ajudarmos nesse combate, a gente vai construir um país com uma democracia mais forte, e isso favorece todo mundo. Tá certo, Delton, é bom a gente deixar claro aqui, né? Não se trata ali de frescura, não se trata de mimimi, não é engraçado também. Acho que a nossa população está aprendendo, né? Eu acredito sim que a gente esteja evoluindo de alguma maneira. Pelo que eu entendi da sua fala também, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Quero agradecer muito, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter aceitado esse convite para termos essa conversa hoje, viu? Até a próxima. Até eu que agradeço o espaço.